você tem aquela vontade de chorar que às vezes aparece do nada? O choro é um recurso do traço de caráter oral. Ele pode ter funções aí, inclusive terapêuticas e curativas. É sobre isso que eu vou conversar com você agora. Eu sou uma pessoa que chora com facilidade. Você também é assim? Só que durante muito tempo eu tentei conter esse choro por vergonha, por julgamento das outras pessoas. E isso fez muito mal para mim. Hoje eu consigo entender por que que isso me trazia muito desconforto, por que que eu acabava tendo alguns comportamentos compulsivos em função de ter contido esse choro. É porque eu tenho pico no traço de caráter oral. Será que você tem também? Todos nós temos 5 traços de caráter que são formados na nossa infância entre a gestação e ali os 5 anos de idade, e eles são determinantes na nossa forma de pensar, sentir e agir. O traço de caráter oral, que é esse responsável aí pelas pessoas que são rotuladas como choronas, ou então aquelas que não são rotuladas porque guardam para si, mas elas sabem que elas ficam com uma vontade ali enorme de colocar aquilo tudo para fora, é o traço de caráter oral. Ele é o segundo traço a ser formado na época ali da amamentação, quando a gente, bebê, não consegue expressar verbalmente, porque a gente ainda não sabe falar, as nossas sensações. E o que que a gente faz? A gente chora. E quando a gente chora, as nossas necessidades são atendidas. Mas muitas vezes, quem está cuidando ali da gente não consegue atender aquela necessidade de imediato, porque não consegue entender por que que essa criança está chorando. Já troquei a fralda, já dei chupeta, já coloquei, já aqueci, já fiz tudo o que eu podia, mas essa criança continua a chorar. Quando isso acontece, isso pode gerar nessa criança uma sensação de abandono. Poxa vida, tem alguma coisa aqui, sei lá, por exemplo, a etiqueta aqui do meu macacãozinho tá me pinicando e ninguém vem me socorrer para tirar esse macacãozinho. O adulto que está cuidando ali não tem uma bola de cristal para entender o porquê desse choro, mas essa criança fica com aquela sensação de abandono e isso marca o corpo dela trazendo características arredondadas, características fofinhas, bochecha fofinha, rostinho redondo, aquela pessoa que dá vontade da gente pegar e dar um abraço. Então, esse é o oral. O principal recurso desse traço é a comunicação. São pessoas que são falantes, que gostam assim, ó, de conversar, que nem eu gosto. Mas elas, quando estão na dor, elas sentem algo que é muito profundo, que dói aqui, ó, no meio do peito. Isso pode fazer com que elas desabem ali no choro. Invariavelmente, se você perguntar, mas por que você está chorando? A pessoa nem sabe te responder. Mas isso é um recurso para poder sair dessa dor. Porque se a gente não coloca as coisas para fora através da comunicação, através da fala ou através do choro, a gente vai colocar para dentro. E eu vou explicar para você como é que isso acontece, contando aí uma história que rolou comigo recentemente. Eu tenho um filho que mora no exterior e eu fui levá-lo ao aeroporto para me despedir dele, porque ele tinha vindo passar férias aqui. Não é a primeira vez que ele vai embora, porque ele já mora fora há algum tempo. Não é a primeira vez que eu levo ele no aeroporto. Mas ainda assim, eu sentia uma dor aqui dentro do peito, como se estivessem arrancando alguma coisa de mim. Não é racional, porque racionalmente eu sabia que eu poderia visitar ele a qualquer momento, que ele está ali, ele só está morando distante, né, em outro país, que eu posso abrir um aplicativo e conversar por vídeo com ele. Existem N formas de resolver essa questão aí da distância, né? Ele poderia vir me visitar quantas vezes ele quisesse. Mas por que que mesmo entendendo racionalmente tudo isso, o meu emocional fazia sentir essa dor tão grande? É a dor de base, né, do traço de caráter oral, que é a dor do abandono. É como se aquele filho estivesse abandonando essa mãe. Você pode estar pensando que isso é uma reação normal aí, falar, mas isso é porque é mãe, é assim mesmo.
Não, não é uma reação normal, mas não é porque é assim mesmo. É porque eu tenho esse traço de oralidade elevado. Já me despedi dele inúmeras vezes e nunca eu tinha me permitido chorar como eu me permiti dessa vez. Chorei da hora que ele embarcou até a hora que eu cheguei, que eu sentei no carro no estacionamento. As pessoas me olhavam e eu não estava nem aí, porque eu já entendia qual era a função desse choro. E é o que você vai entender agora. Quando eu coloquei para fora, eu deixei de colocar para dentro, de preencher esse meu vazio com outra coisa. Qual era a outra coisa que eu usava para preencher esse vazio cada vez que eu tinha essa sensação? Não só com meu filho, mas em outras situações também. A comida. Então, é assim que o oral ele vai funcionar. Quando ele não consegue colocar para fora, então, por meio da fala ou por meio do choro, ele coloca para dentro com comportamentos compulsivos, que no meu caso sempre estiveram ligados desde sempre, desde a minha infância, a uma alimentação exagerada, a compulsão por alimentos, mas pode ser por bebida, por jogo, pode ser por drogas, pode ser por compras, pode ser até um comportamento compulsivo de escassez. Então, o oral ele vai substituir, né? Ele vai querer preencher esse vazio quando ele não consegue colocar para fora, colocando para dentro alguma coisa. Se você conhece alguém que tem essa característica, aí o seu filho, a sua esposa, o seu marido, a sua mãe, essa característica de ser uma pessoa que ela é rotulada pela sociedade como uma pessoa chorona, o que você pode fazer por essa pessoa é não julgar e simplesmente acolher. Nem tenta perguntar ali o porquê que essa pessoa está chorando desse jeito. Porque se fossem me perguntar ali naquele momento por que eu estava chorando, eu poderia dizer, porque meu filho foi viajar. Mas e daí? Ele já tinha ido outras vezes, não era a primeira vez. Eu tenho condições de visitar, então não faz sentido. O oral, geralmente ele não vai conseguir explicar o porquê de verdade que está chorando, ele só está chorando. Então a sua função ali pode ser só acolher, e isso vai ser muito bom para essa pessoa, né? Para esse oral, a pessoa que tem oralidade alta, ela precisa desse acolhimento, ela precisa de pessoas à volta dela que tragam conforto, pessoas, situações. Agora, se isso acontece com você, o que você pode fazer é simplesmente não reprimir. Tá? Deu vontade de chorar? Chora. Se você ainda tem essa questão de ficar com vergonha de chorar na frente dos outros, de vir alguém e perguntar o porquê você está chorando, e fazer toda essa conversa que eu acabei de explicar aqui, você não saber explicar o porquê que você está chorando, você pode se recolher num lugar que seja um pouco mais privado, nem que seja no banheiro, e colocar ali tudo para fora. Isso vai ser muito melhor para você do que depois você vir descontar, né, toda essa sensação que está ali dentro reprimida na forma de algum tipo de compulsão. Agora conta para mim, você se identificou com essa história? Você consegue perceber aí se o traço de oralidade é um dos traços que você tem mais alto dentre os seus 5 traços de caráter? Coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Um beijo, um abraço e até a próxima!